Fala, estrategista! Gostou? Vamos lá. Então, pessoal, é interessante que eu já venho falando essa frase há algum tempo. Porém, ninguém me perguntou o que significa. Sabedoria é fazer perguntas. Quem quer saber o que significa fala, estrategista? Levanta a mão aí. Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou contar até 3 e todo mundo com muito entusiasmo vai dizer, fala, estrategista, ok? Então, vamos lá. 1. Olha, se não me convencer, eu não vou falar não, viu? Vamos lá. 1, 2, 3. Pode ser melhor, foi para o ensaio. Em pé, fique em pé agora, vai lá. Vamos ver se destrava essa voz aí. Sabe por quê? Porque no início de tudo, disse Deus, haja luz. Então foi através da voz, da palavra, do sopro, que tudo aconteceu. Então, a sua transformação, o seu destravar está dentro de você. Vamos lá, mais uma vez, com todo entusiasmo. 1, 2, 3. Palmas para vocês. Pode sentar. Então, eu sou Robson Salan. E essa frase, antes de entrar na palestra, surgiu quando eu entendi o que é sabedoria. Porque conhecimento está à disposição de todo mundo. Hoje em dia é muito fácil ter conhecimento. Mas chegou um momento da minha vida onde a sabedoria fez toda a diferença. E um dia eu submeti todo esse currículo aí aos pés de Cristo. E eu disse, sem sabedoria isso aí não adianta. Naquele dia, mudou muitas coisas na minha vida. Nós temos 12 áreas da nossa vida, só que a gente não tem a percepção de que existe alguém, uma pessoa invisível, que nos conduz no caminho da sabedoria. E quando eu decidi submeter o meu conhecimento aos pés de Cristo, uma pessoa chamada Espírito Santo entrou dentro de mim e começou a utilizar esse conhecimento de forma estratégica. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, saiba manejar bem a palavra. E hoje eu estou falando aqui, a minha palestra ela tem um cunho espiritual, espiritualidade. Vocês vão ver aqui muitas coisas, PNL, muitos palestrantes têm PNL, conhecimento em neurociência. E tudo isso é muito importante para que possamos ajudar, primeiro a nós mesmos, a destravar as nossas vidas, mas também ao próximo. E o Espírito Santo começou a conduzir de forma incrível a aplicação desse conhecimento. Entenderam agora? Então, quando você fala assim, fala estrategista, você está dizendo para o Espírito Santo que está dentro de mim, use esse conhecimento de forma estratégica, para que alcance as vidas, para que consiga tirar travas mentais, bloqueios, que muitas vezes você não percebe. E uma coisa que eu decidi também, quando eu terminei meu curso de psicanálise, foi assim, eu não quero ficar em uma sala atendendo uma pessoa. Eu quero que o Senhor me use de uma forma que alcance muitas pessoas de uma vez só, com palavras simples, com coração grato, sem segundas intenções. A minha primeira formação foi teologia, e foi a partir daí que eu entendi a base de todas as coisas. Você aprendeu, agora há pouco, com Carmen, ela é minha esposa, para quem não sabe, a questão de aprender, a aprendizagem. E Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem tem essa percepção de simplicidade e de humildade, de fato, deseja aprender com Jesus. E aí eu quero que você respire fundo agora, relaxe, solte, descruze os braços, tem tanta gente travada aqui, misericórdia, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Solta. Você está na casa do Pai, aqui na igreja, mas Ele está aqui. Fique à vontade. Aleluia, glória a Deus, vamos lá. Boot mental. Vamos colocar de pé mais uma vez.
Aqui é igual academia, meu amigo. Você vai ficar destravado. Como é? Ah, beleza, ó. Está aprendendo tecnologia agora. Vamos fazer o boot mental. Eu modelei Pablo Marçal, ele faz o boot cerebral. E eu estive trabalhando com ele esse ano, aprendi muitas coisas. Uma das coisas que eu modelei foi isso aqui. Aí eu adaptei à minha realidade, aos meus conhecimentos. E você vai fazer o seguinte, você vai massagear as suas mãos. Massageie aí, isso. Massageie da melhor forma possível, se amando, se permitindo, se sentindo aqui e agora. E você vai repetir comigo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu mereço tudo que eu semear. Agora você vai dizer assim: a ti, ó Deus, dou graças por todas as coisas. Pegue essa energia da sua mão e coloque sobre o seu peito, no seu coração. Receba isso. Você está fazendo uma reprogramação de 3 crenças: identidade, capacidade e merecimento. Pode sentar. Para ele, mais forte agora. Uma história da palavra de Deus que me deixa muito confortável diante da presença de Deus, porque eu passei por um processo assim, foi a vida de Abraão. Abraão, ele vivia em uma casa onde o seu pai era idólatra, adorava deuses que desagradavam a Deus. E um dia Deus chegou para Abraão e disse assim: Lech Lechá, que em hebraico significa sai para ti mesmo. Ele disse assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que o Lech Lechá significa sair para dentro de si. É como se Deus estivesse dizendo assim: acabou. Cordão umbilical com mamãe, vínculo afetivo com papai, chega. Chega. É importante você se tornar homem, é importante você se tornar mulher. E Abraão obedeceu. Saiu, não sabia para onde ia, e por ele não saber para onde ele estava indo, ele refletia sobre ele, sobre as coisas que aconteciam no dia a dia. Ele podia estar presente. Porque se ele soubesse onde ele chegaria, ele ia ficar pensando: a terra é assim, tem isso, tem aquilo, mas Deus falou assim: ó, vai. No meio do caminho, a mágica acontece, o sobrenatural acontece. E Abraão, nessa trajetória, teve um momento que Deus disse assim: eu quero o teu filho Isaque. É aí onde entra uma outra etapa do seu destravar. É quando você para de ficar apegado, você desapega a qualquer coisa na sua vida. E ele começou com algo que era mais precioso, que era o filho dele, que ele sonhou por tanto tempo. O que é que tem feito o seu coração se apegar aqui na terra? São seus filhos? Seu cônjuge? Seus pais? Tem pessoas que vivem em função de ficar rico para ajudar os pais. Ou então para dar aos filhos o que não receberam dos seus pais. E vai se apegando. Carreira profissional, eu quero ser doutor e PhD. Nada de errado, irmãos. Ou amigos, né, irmãos? Nada de errado em estudar. Vocês viram aqui que eu estudo também. Atualmente eu estou estudando neurociência. É muito bom, mas é importante saber onde a gente está fundamentado.
Muitas pessoas estão construindo suas vidas na areia. Muitos certificados, muitos cursos, muitas palestras. E só um parênteses aqui, vocês estão em um lugar que provavelmente vocês nunca tiveram. É uma palestra onde você tem motivação, é bom, mas não dura muito tempo. Movacional, foi uma palavra que eu inventei, que você anda com pessoas para aprender como elas fazem. E ativacional, que ativa a sua identidade, clarificando o seu propósito de vida. Quando você ativa a sua identidade, aí sim, você sabe para onde você está indo. Mas a maioria das pessoas não sabem quem elas são. Se eu pergunto para você, quem é você? Seu nome, por favor? Franklin? Quem é Franklin? Uma sucessão de átomos, nêutrons e prótons. Aplauda ele. Isso. Muito bem, parabéns. Já está ligado com a física quântica, Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer que é mais do que isso. Porque é uma energia que tem humanidade. É uma energia que tem inteligência. Não é apenas uma força cósmica, física. Mas você está quase destravado. Está lá, está acima da média. Lembra que eu disse? Você é a imagem e semelhança de Deus. Não adianta você sair daqui sabendo que você é a imagem e semelhança de Deus, se você não aceitar isso. Quantas pessoas se sentem feias? Quantas pessoas se sentem pobres diante de outras pessoas? Fica se comparando com o celular do outro, com a casa do outro, com o carro do outro. Quando você faz isso, simplesmente você está dizendo para você mesmo, você não aceitou ainda a sua identidade. Quando você acha alguma coisa caro, é caro, aquela casa é caro, aquele carro é caro, é porque você não sabe o seu valor. Se você descobrir o seu valor, nada vai ser caro na sua vida, nada. Porque o seu Pai é dono da prata e do ouro. Fiquem abertos, porque, embora seja palestra, mas existe uma voz ecoando aqui, soprando. E não se prenda a palavras humanas, não se prenda a slides, não se prenda aos nossos erros como palestrante. Estejam atentos, porque uma direção dessa voz, que vai falar ao seu coração, pode mudar de forma significativa a sua vida. Hoje, em 2022, você não tem noção. Esse aí é um mentor. Esse menino aí é um mentor, é um palestrante. Ele começou aí, com essa guriazinha. Na cidade aqui, pertinho, Sobradinho. Minha mãe ia trabalhar e eu ficava cuidando de Renata, minha irmã. E fazia a mentoria com ela, né? Eu utilizava algumas ferramentas, né? Vocês sabem que coach, psicanalista, usa ferramentas. Ali minhas ferramentas. Eu utilizei o Superman para ver se ela aplicava na vida dela, mas ela não quis saber não, botou de lado assim, não quero, ela fugiu do Superman. Mas, nesse momento aí, da minha vida, foi muito desafiador, foi a minha maior faculdade. Na Terra, não existe faculdade em Harvard, em lugar nenhum, maior do que essa faculdade que eu passei. Porque foi aí que eu ouvi a voz de Deus. Ainda criança, eu tinha um brinquedo que concorria com o Superman. Era uma Bíblia, toda ilustrada. E quando eu penso nessa Bíblia, eu lembro de um momento onde um soldado segurava nas perninhas de um bebê, com uma espada, e ao lado dele tinha um homem de barba, um sábio,
chamado Salomão. Na época eu não entendia. Mas e tinha duas mulheres, uma mãe verdadeira e uma mãe falsa. E eu lia aquela Bíblia, olhava aquelas figurinhas, eu amava aquilo. Quando meus pais, eles brigavam, porque meu pai, ele bebia final de semana e batia muito em minha mãe. Muito agressivo. Corria no carro, eu pensava que o carro ia virar, era uma confusão, era uma vergonha na rua que eu morava. E um dia, meu pai pegou, estava arrastando minha mãe assim pela rua, pelo cabelo, batendo, agredindo. Pegou um facão para cortar a cabeça dela. E eu, com um pouquinho mais de idade do que aqui, eu acho que eu tinha 5 anos, eu já tinha uns 7. E eu olhando aquela imagem ali, eu não sabia o que fazer. Eu fui até o facão, quando ele deixou de lado assim, eu peguei o facão e coloquei do lado, na garagem, para ele não fazer isso. E naquela hora eu fiquei olhando aquela cena, no portão de casa, ele espancando minha mãe na rua, assim, pá, pá, pá. E eu fiquei observando, e uma voz me disse assim, ele também precisa de ajuda. Ele também precisa de ajuda. E eu, uau, eu não sabia que era Deus. Mas ali começou a minha faculdade da vida. E eu não fiquei com raiva do meu pai, apesar de estar batendo na minha mãe. Eu tive compaixão da vida dele. Quantas pessoas aqui ainda guardam no seu coração essas experiências? Pode falar. Receba a compaixão na sua vida. Aí, salva de palmas para ele, né? Vamos lá. Conhecimento, como eu já falei, o meu desejo era estudar arquitetura, quando eu me formei, e eu tive um sonho fazendo teologia. Eu não queria, porque eu ouvia muitos comentários negativos. E foi muito desafiador. Eu entrei no seminário teológico batista com 28 seminaristas. 26 desistiram. 4 anos de bacharelado, 26 desistiram. Só eu e outro concluímos. Um deles saiu correndo da sala de aula e disse, isso é coisa para doido. É hebraico, você escreve assim, ó. Não é assim não, é ao contrário. Ele saiu correndo, assim, saiu da sala, isso aqui é lugar de doido, tchau, não volto mais não. Desse jeito, todo mundo se acabou de rir. Mas foi aqui minha mudança de rota. Eu queria fazer arquitetura, mas eu já tinha ativado a voz de Deus. E ele falou comigo através de um sonho, depois ele confirmou mais 2 vezes. E aí, agora na fase adulta, eu passei por um primeiro casamento que não deu certo. Após um divórcio, eu decidi, eu falei, Deus, eu não quero errar 2 vezes. Aliás, eu sentei com um mentor meu, eu tenho vários mentores, e um deles me disse assim, não erre 2 vezes. E aquilo ficou na minha mente, não errar 2 vezes, então o erro foi meu, foi eu que escolhi. Quantas pessoas falam mal, né? Ah, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, foi você que escolheu. Foi você que escolheu. Mas tem jeito para você, sorria. Eu entrei no casamento e, imaturo, passei por 12 anos de extremo deserto, e eu achava que eu nunca seria feliz na vida amorosa. Mas quando terminou o casamento, depois de Deus testificar realmente o final, e falar assim, vai em paz, de fato, você fez tudo que podia, eu falei, Deus, eu não... Aliás, eu quase cometi o 2º erro. Conheci uma pessoa do altar da igreja, tocava aquela coisa toda, eu disse, pronto. E a voz, cuidado. Na igreja também está cheio de lobo.
É casa de Deus, mas está cheio de lobo também. A gente nem pode sair de lá, mas também ter prudência e sabedoria. Enfim, quando eu percebi que eu quase cometi o segundo erro, eu me revoltei comigo mesmo. Eu disse, como pode? Tanto conhecimento, você escuta a voz de Deus, não é possível. E aí, naquele dia, eu disse assim, a partir de hoje, Deus, eu não quero saber de mulher nenhuma. Eu escolhi vocês, mulheres, da minha vida, assim, ó. Vou viver igual Paulo, o apóstolo Paulo. Se não for o Senhor que me dê, assim, ó, aqui, meu filho, não quero. E teve um evento na nossa igreja, onde houve um desafio para você escrever 3 pedidos de oração. Na hora, eu pensei assim, eu estava solteiro, e eu pensei, uma casa, uma boa casa, um bom carro e um bom salário. Pronto, estou feito na vida. Oh, que tolice, né? Mas na hora, a voz de novo, ó, é isso mesmo que você vai pedir? E eu disse, não. Eu só quero uma coisa, sabedoria. E eu anotei no papel, sabedoria, coloquei lá, fiz uma oferta de sacrifício. Um mês depois, um profeta, eu estava adorando a Deus, louvando, e ele veio até mim e disse assim, Robson, eu estava olhando para você, vi os seus olhos como chama de fogo, como se fosse o reflexo dos olhos de Cristo, do Rei da Glória. Você estava olhando para ele e refletiu em você. E ele mandou vir lhe dizer que ele vai tirar a sua sabedoria e vai colocar a dele. Um mês depois. E só eu e Deus sabia dessa oração. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque não tem nada melhor do que você ter convicção de uma oração respondida. Sabe o que foi que aconteceu com essa sabedoria? Um mês depois, 2 meses depois, conheci a primeira palestrante aqui, Carmen Aquino. Bati o olho assim, pum, uau, coração, Deus, me livra do laço, se não for. E aí fiquei orando, falei, não, Deus, confirma, fala desse jeito, daquele jeito, Deus foi confirmando. 4 meses depois, estávamos casados. 2 vidas que passaram por divórcios, extremamente árduos, mas que conseguiram, através da voz do Espírito Santo, ser curado, ser destravado e poder recomeçar de forma assertiva. Aplauda ele, isso é motivo de... Sua identidade. Vamos agora entrar num destravar, e você é o único responsável por isso. A sua identidade, ela está relacionada ao que os seus pais disseram ao seu respeito, ou dizem. Se você continuar acreditando nisso. Eu não sei o que seu pai e sua mãe, repetidas vezes, disse a seu respeito. Menininha frágil, oh, que menininha frágil. Oh, que menino preguiçoso. Eu não sei, mas você sabe. O que foi que o seu pai e a sua mãe disse? Ou o vazio que está aí no seu coração, que não tinha a voz de um pai, não tinha a voz de uma mãe? Porque teve pessoas que não tiveram pai, assim, não conheceram seu pai ou sua mãe, e ficou aquele vazio, e até hoje, você busca preencher com bebida, com festas, com vaidade, com conhecimento. Preencher com outras coisas não adianta, o vazio vai permanecer. É importante você eliminar, caso seja algo negativo, o que seu pai e sua mãe diziam a seu respeito. Elimine hoje, na sua mente aí. Pega essa palavra que está na sua mente, de frágil, de preguiçoso, de vagabundo, de não sei o quê, e rasgue. Escreva aí num papel na sua mente e rasgue em pedaços, porque essa não é a sua identidade. O que o seu país diz? Aqui no Brasil, mulher é o quê?
símbolo sexual. Não é isso que o Brasil ensina? O culto ao corpo. Os homens, eu quando era criança, misericórdia. Eu daquele tamanho ali, não, já maiorzinho um pouquinho. As mulheres vinham com revista de Playboy, olha Robson, olha. Eu disse, meu Deus. Mulheres adultas, querendo me mostrar já esse lado. Não aceite o que o Brasil diz a seu respeito. Ah, salário mínimo? É o salário mínimo para se aposentar. Você vai aceitar? Até quando você vai aceitar isso? Ah, é bom o salário. É certo, né? Dizem assim, é certo. Final do mês é certo. Faça chuva ou faça sol, é certo. Isso não é andar por fé, como fez Abraão, lembra? No início? Como você se vê? Quando você olha no espelho, o que é que você diz a seu respeito? Salva de palmas, né? Ah, já tem 2 pessoas destravadas aqui, ó. Até o final a gente destrava todo mundo. Vamos lá. O que terceiros dizem? O que foi que disseram? Louca, né? O que foi que disseram na faculdade, na escolinha, os coleguinhas? Sua professora, aos 7, 8 anos de idade. O que é que vem à sua mente? Ainda continua isso ecoando até hoje? Quem é o maior responsável por sua vida estar do jeito que está? É a professora? São seus pais? É o Brasil? São as pessoas? Ou é você? Bata no peito, sou eu. Bata, pode bater. Bater para... Não escutei, não. Forte. Pá, pá. Pai, tem gente travada aqui que nem faz isso. Ó. A gente vai lá. O que Deus diz? Ah, o que Deus diz. Se você entender o que Deus diz, você pode ser até ateu. Aqui pode ter até ateu. Aqui não é um ambiente de religião. Aqui a gente não defende religião nenhuma. Até porque Cristo não é religião. Então, nenhuma religião pode colocar a Cristo numa caixinha. Ele simplesmente é a revelação do Criador dos céus e da terra. Mas algo que ele lhe disse, e qualquer estudioso, Augusto Cury foi um ateu por muitos anos, 10 anos ele estudou para provar que Deus não existia. O que foi que aconteceu? Ele simplesmente se rendeu. Um cara admirado no mundo todo, ele se rendeu a Cristo Jesus. E agora eu quero concluir com uma reflexão. Você provavelmente tem uma religião, ou não. Você pode ter conhecimento, ter estudado teologia, ou feito outros estudos, cursos bíblicos. Eu conheço muitas pessoas que são ativas religiosamente, vai ao culto, vai à missa, vai a esses ambientes, porém, o que é que acontece? Muitos ainda não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Tem um personagem bíblico chamado Nicodemos. Ele chegou para Jesus e começou a fazer perguntas, interrogando, querendo entender como fazer para acessar, para entrar no reino dos céus. Mas ele achava que já tinha esse acesso. Por quê? Porque era um doutor da lei, era um fariseu, era um cara muito culto.
Quantas pessoas têm formações, formações e informações, têm estudos, como eu já disse aqui, mas você escuta a voz de Deus com nitidez, você fala, se relaciona diariamente, não nos momentos difíceis, só para pedir ajuda, mas você anda com Ele, porque Jó, que também é um personagem bíblico, ele conhecia Deus de ouvir falar. E foi necessário passar por uma dor tão grande de perder toda a sua família, seus filhos, seus bens materiais, sua riqueza. Foi necessário passar por aquilo para ele começar a andar com Deus, não apenas de ouvir falar, mas andar com Ele. E eu quero, nesse momento de reflexão, que você entenda que talvez a sua vida espiritual esteja morta. Provavelmente, alguns aqui, não todos, mas a sua vida espiritual esteja morta, seca, igual um deserto, uma terra árida, onde já correu um rio, mas secou, por conta da decepção amorosa, por conta da situação financeira, por achar que Deus não olha para você mais, porque você peca e aí você acha que Deus não quer mais saber de você. Mas eu quero dizer para você, feche seus olhos agora. Fala assim: Deus, se eu ainda não te conheço como eu deveria conhecer, que a tua voz fale comigo. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. E para você nascer de novo, existe um caminho. Você não tem que voltar para a barriga da sua mãe. Apenas receber Jesus no seu coração. É aí onde o Espírito Santo vai fazer morada, vai habitar dentro de você. E só você que entendeu, que ouviu essa voz e percebe que é algo necessário para que as outras áreas da sua vida prosperem, você que recebe esse Jesus, esse Espírito Santo, para lhe guiar e lhe conduzir em todas as áreas, se coloque de pé. Com essa sua atitude de se colocar de pé, você não está aceitando religião. Você está permitindo que o Espírito Santo, através de Jesus, entre na sua vida. E você que já tinha, ou já tem, você que já tem o Espírito Santo, já tem Jesus, eleve o seu nível de intimidade. Se sinta perdoado. Se perdoe, porque Ele já lhe perdoou agora. Aquela culpa, aquela condenação que via ali travando, fazendo você ficar todo travado, acabou agora. E você se torna livre. Livre para aprender, livre para crescer, livre para prosperar e transbordar em outras vidas. Podem sentar. Eu vou abrir para 2 perguntas, por causa do horário. Vou passar para o próximo palestrante. Quem gostaria de fazer alguma pergunta do que foi dito até agora? E se não quiser perguntar em público, depois pode me chamar particular, que eu vou ajudar na medida do possível. Entendi. Como foi que você venceu essa barreira daquelas pessoas que você esperava
que lhe desse apoio, e foram as pessoas que primeiro virou as costas para você? Eu ouvi muitas pessoas. Minha mãe me chamou de burro, meu pai era ausente, uma professora de história quase que me espancou. Passei por traições na vida amorosa. Minha mãe teve câncer, teve um monte de coisa. Se eu for falar aqui, são muitas coisas, mas que bom que eu passei por tudo isso. Porque a minha biografia, a minha autobiografia é gratidão, Deus. Porque eu tive um pai que bateu na minha mãe e eu aprendi. Eu faço uma releitura do meu passado. Eu não venci sozinho. Eu só venci porque lá na infância eu aceitei aquela voz. Não sabia quem era, mas eu aceitei. Ela está aí, essa voz está aí. Aqui é muito bom, tem luzes, vai ter motivação, vai ter tudo. Mas o que vai lhe sustentar é Ele, é a voz dEle, é a palavra dEle, são as promessas dEle. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue, foi assim que eu venci. Minha mãe teve a feliz ideia de me apresentar a Bíblia na infância. E me ensinar a orar. Eu tinha um quadro pequenininho de um menino orando na beira da cama. E eu não entendia aquilo, mas eu imitava. Mais alguma pergunta? Ok. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. E quero convidar agora Juscelia. Uma salva de palmas. Oi, gente!